Paz, meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o capítulo de número 12 dos Salmos, Salmo 12. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: Quando a verdade é silenciada. Neste salmo iremos aprender a discernir os tempos em que a mentira se torna norma padrão da sociedade. E haveremos de entender que o clamor por justiça é legítimo quando a verdade desaparece. E haveremos de descobrir o contraste entre as palavras dos homens e a palavra do Senhor. E seremos fortalecidos a confiar na pureza da palavra em tempos de engano e falsidade. O título, o tema, melhor dizendo, desse salmo, a síntese desse salmo, Davi clama por socorro em meio a uma geração corrupta. A verdade foi banida, a mentira é celebrada, a bajulação ocupa o lugar da integridade. Mas Deus se levanta para agir. Sua palavra permanece fiel. A título de introdução, deixe-me dizer o seguinte: vivemos dias em que a verdade tropeça nas praças e a mentira veste o traje de diplomacia. Em contextos assim, o justo se sente sozinho. Então Davi experimenta isso no Salmo 12. A sensação de estar cercado por pessoas de palavras vazias que bajulam com intenção perversa é desesperadora. Então este salmo é um grito de quem vê a sociedade se degradar moralmente e se pergunta: onde estão os fiéis? A resposta está no céu. O Senhor se levanta para proteger os pobres e garantir que a sua palavra jamais falhará. Isso é maravilhoso. Isso é tudo que nós precisamos ouvir em tempos como o que nós estamos vivendo. Vamos ao texto sagrado. Observe o primeiro tópico: desapareceram os fiéis, versículo 1 e 2. Socorro, Senhor, já não há quem seja fiel, versículo 1. Então, Davi inicia com um clamor urgente. Ele olha ao redor e vê que a fidelidade sumiu do convívio humano. O engano é a nova linguagem da sociedade. Todos dizem uma coisa e pensam outra. Então, quando a fidelidade desaparece dos relacionamentos, a base da sociedade começa a ruir. Não é verdade? Isso é muito ruim. Observe, em segundo lugar, a linguagem da mentira, versículo 2 a 4. Falam com falsidade uns aos outros, lisonjeiam com os lábios e abrigam engano no coração. Versículo 2. Então, a denúncia é clara: bajulação, duplicidade, arrogância. Então, as palavras perderam o seu peso moral. Homens se exaltam como senhores de si mesmo, dizendo: nossos lábios são nossos, quem manda em nós? Então, uma geração, meu querido amigo, uma geração que despreza a verdade, ela constrói a sua própria ruína. Isso é o que a Escritura Sagrada diz com todas as letras. Observe em terceiro lugar: Deus se levanta, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Versículo 5. Então, no ápice da crise, Deus toma iniciativa. Ele ouve os oprimidos, responde ao clamor dos esquecidos e promete livramento. Então, a justiça divina pode parecer tardia, às vezes parece, mas jamais falha. Deus se levanta por aqueles que foram silenciados. A Escritura ensina isso. Veja Abacuque, uma leitura adicional. Abacuque. Leia Abacuque e você vai ver essa verdade ensinada nesse salmo na prática. Deus se levantando para defender a justiça. Observe, em quarto lugar, a pureza da palavra, versículos 6 a 7. As palavras do Senhor são palavras puras,
prata refinada. Versículo 6. Então, em contraste com as palavras enganosas dos homens, a palavra de Deus é pura, segura e imutável. O que ele diz, cumpre. Meu querido amigo, em um mundo de falsidade, a única âncora segura é a palavra do Senhor. Guarde-os no coração. Observe em quinto lugar, os perversos andam por toda parte. Versículo 8. Os perversos vagueiam por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. O salmo termina com o realismo. A impiedade cresce quando é legitimada. Quando os maus são aplaudidos, os justos sofrem. Meu querido amigo, a sociedade piora quando a maldade vira norma, mas os justos se refugiam na fidelidade de Deus. Me parece que esse salmo foi escrito para hoje, não é verdade? Então, que coisa, que impressionante é a Escritura Sagrada. Como é real, como é vívida, como é presente. A título de reflexão, observe o que disseram alguns teólogos. João Calvino disse o seguinte: a verdade desaparece da terra, mas a palavra de Deus continua firme no céu. Matthew Henry, ele diz o seguinte: o homem pode mentir com eloquência, mas Deus fala com pureza absoluta. Derek Kidner, ele diz o seguinte: este salmo nos ensina a distinguir entre o clamor dos homens e a voz do Senhor. Então, Eugene Peterson diz: em tempos de mentira habilidosas, Deus fala com clareza e age com compaixão. Ah, meu querido amigo, o Salmo 12 é um grito pela verdade. No mundo em que a mentira circula como moeda corrente, o povo de Deus clama por pureza, justiça e fidelidade. Se os fiéis desaparecerem da terra, que você seja um deles. Meu querido, se a palavra dos homens falharem, você confie, continue confiando nas promessas divinas. Se a injustiça se espalha que a sua esperança permaneça de pé. Ok? A palavra de Deus é prata refinada, firme, pura, inabalável. Guardemos isso no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e a minha poderosamente. Deus abençoe a sua família. Amém e amém.